Quando em 88 saiu esta lei, em 89 aconteceu um caso que deu origem a um dos maiores debates jurídicos que o Brasil foi sede e pôde contribuir com o direito internacional. Foi a única vez, isso nunca mais se repetiu no Brasil, e o STF... que tudo vai a reboque da equiparação do racismo. Uhum. Sim. A lei do racismo no Brasil é de 79, não, é de 89, se eu não me engano. Lei 7.106, alguma coisa assim. Antes não tinha lei, Antes não era crime o racismo, aliás. Tinha uma lei que falava que o racismo era uma contravenção penal, que se chamava Lei Afonso Arinos, que é da época do Getúlio Vargas. Ora, aí veio esta lei, depois da Constituição de 88, que é a de 89, de fato, a lei do racismo, que ela foi totalmente mutilada em janeiro de 2023 do governo Lula. Totalmente mutilada. Ela está irreconhecível, a lei do racismo. Ela já era uma lei problemática, vou lhes explicar por quê. Quando em 88 saiu esta lei, em 89 aconteceu um caso que deu origem a um dos maiores debates jurídicos que o Brasil foi sede e pôde contribuir com o direito internacional. Foi a única vez, isso nunca mais se repetiu no Brasil, e o STF jogou no lixo essa história do STF. Em 89, quando saiu a lei do racismo, dizia-se que o racismo é a conduta preconceituosa motivada por discriminação de raça ou cor, origem nacional, e é isso, basicamente era isso, eram três critérios. Em 89 tinha um sujeito, eu não lembro qual é o nome de batismo deles, não sei se no inferno batizam, mas eu sei que o nome editorial dele era Sigmund Ellwanger. Em 89 ele abriu uma editora no Rio Grande do Sul, que era uma editora antissemita. Aí ele escrevia livros bem humoradinhos, né? Ele punha Hitler na capa e falava assim, acabou o gás, e agora? Né? Fazendo o negacionismo do Holocausto. E esse Sigmund Ellwanger, então, ele publicava, entre outras coisas, Mein Kampf, e naquela época o Brasil tinha um acordo com a Alemanha e não podia republicar esse livro. Ele começou a publicar essas coisas contra judeu no Brasil, em 89. Aí, o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul entrou com uma ação pedindo a prisão do Ellwanger por racismo. Só que tem o seguinte, a questão da religião só foi inserida na lei do racismo em 1990. Nossa. Então, quando ele praticou tudo isso que ele praticava, o racismo era basicamente cor, etnia e procedência nacional. E aí instalou-se um celeuma. Ele tem uma cultura própria, mas não tem uma proveniência nacional. Pode ser do Estado de Israel, mas pode ser de toda parte do mundo. E isso foi. Eu falei que entrou com isso aconteceu em 89, tá? 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000, 2001, 2002, 2003 foi julgado no STF. 2003, 14 anos depois do acontecimento. E no STF, naquela época, nós tínhamos pessoas, é claro, que você podia chamar de juízes. Tinha lá o professor Moreira Alves, que só o Moreira Alves valia por todo o resto. Amicus curiae, os que colaboraram com esse caso, porque esse caso tomou uma proporção enorme, né? O professor Celso Laffer. O professor Celso Laffer fez um parecer sobre o conceito contemporâneo do racismo, que é uma coisa de cair o queixo. Todos votaram de acordo com o parecer do professor Celso Laffer.
Mas o único que não votou foi, para mim, o de santíssimo saber, que foi o ministro Moreira Alves. Ele falou, olha, tudo isso é muito bonito, mas não tem crime sem lei anterior que o defina. Claro. E se a lei à época dos fatos não dizia, acabou. É. Curto e grosso assim. Mas vale a reflexão que foi trazida nesse processo, porque é uma construção muito bonita. E eu resumo aqui da seguinte maneira. Uma vez que o projeto Genoma, ele colocou uma pá de cal sobre aquela ideia que existia de raças humanas, e uma vez que cientificamente só existe uma raça humana, que é a raça humana, não existem sub-raças, nem raças. Existe a raça humana, ponto. Nós não somos igual cachorro, que é o Golden Retriever, o Jack Russell, o Fox Paulistinha, o Salsicha, a Janja, não tem essas coisas todas daí. Tem. Então nós somos uma raça humana. E como a Constituição brasileira fala algumas vezes em racismo, e como a Constituição brasileira fala, antes do racismo, em discriminação, uma vez que nosso direito é de matriz romana e existe uma máxima que diz que a lei não contém palavras inúteis, e uma vez que a questão do racismo está constitucionalizada, diante de todo esse quadro, o professor Celso Laffer, ele sugeriu um conceito contemporâneo de racismo, de maneira que a Constituição fosse, de que a Constituição não fosse superada. Porque numa corte constitucional há que se preservar o texto da Constituição, pelo menos naquela época. Estou falando de 23 anos atrás. Qual é o conceito de racismo? Racismo é toda conduta preconceituosa motivada por discriminação. E essa é a beleza do conceito, hein? Racismo é toda conduta preconceituosa. Racismo é toda conduta discriminatória provocada, fundamentada por preconceito fenotípico ou genotípico. Que é isso? Toda conduta em que você discrimina alguém, eu tenho um bar, eu aceito todo mundo, mas eu não aceito aquele que é preto, eu não aceito aquele que é gay, eu não aceito quem é ruivo. Então o racismo é a conduta discriminatória motivada por preconceito genotípico ou fenotípico. Fenotípico é o quê? Tem a ver com as nossas feições. Fenotípico é o que aparece no nosso corpo, é a cor do nosso cabelo, é o fato de termos ou não cabelo, é o fato de sermos portadores de alguma condição especial. Não temos uma perna, igual o Saci, não temos as duas pernas, não temos um braço, eu tenho nariz grande, eu tenho orelha de dumbo. Então, isso são traços fenotípicos. A cor da pele é um traço fenotípico. E o genotípico é um traço também da biologia da pessoa, mas que não se vê. Como portador do vírus HIV, como um paciente de câncer, como, isso era muito comum antigamente, o portador de hanseníase, o que se chama hanseníase, era o leproso. O leproso era um enjeitado social. E o leproso, ele é alguém com uma característica genotípica que extravasa, transborda para o fenotípico. Mas não só. Então o conceito é: racismo é toda conduta discriminatória promovida por preconceito genotípico ou fenotípico ou cultural. Eu tenho preconceito contra comunista. Eu tenho preconceito contra eleitor do Bolsonaro.
Eu tenho preconceito contra professor de história de ensino fundamental. Eu tenho preconceito com quem assiste o Reinaldo Azevedo. Eu tenho preconceito com quem usa cabelo roxo. São coisas não ligadas à biologia, mas que inserem as pessoas em um grupo identificado por um elemento, e este elemento faz com que ela seja discriminada. Esse conceito é muito bonito, porque através desse conceito, nós temos que a lei do racismo ela está superada. Porque o racismo pode ser crime, mas o racismo, então, ele é crime quando nós temos uma conduta discriminatória motivada por preconceito, seja ele qual for. E o grande problema que nós estamos vendo nessa lei da misoginia é o mesmo problema que existiu quando o STF equiparou a homofobia e transfobia ao crime de racismo. E isso está em um dos trabalhos, se eu não me engano, a livre-docência da Janaína Pascoal, no Lago São Francisco. Eu não sei se foi livre-docência, se foi um trabalho interessante que ela fez à época. Eu lembro dela ter apresentado isso na Faculdade de Direito, em que ela dizia que toda vez que a lei quer colocar uma classe de protegidos na lei que fala das discriminações, ela cria intocáveis. Portanto, e com isso, eu aprendi a comungar desse entendimento do racismo com a Janaína Pascoal. Eu lembro disso, eu lembro de 2023, essa discussão pegava fogo na academia, porque a gente estudava de verdade. Não era essa palhaçada que é hoje. E a Janaína, ela foi muito clara quando ela começou a estudar a fundo esse tema. Quando uma lei de combate à discriminação discrimina uma parcela que vai ser protegida, ela discrimina todo o resto. Portanto, essa lei, ela acaba sendo como é que é a palavra correta que a gente usa para uma coisa que não pode ser? Eu esqueci, eu estou meio esquecido hoje. Para uma coisa que não pode o quê? É um anátema. Teratológico? Não é anátema? Não sei. Procura aí anátema. Alemão. O alemão, eu não estou ouvindo alemão hoje. É uma coisa assim que... É uma contradição tão profunda que... Mas que aula que você deu, Pavivi? Muito bom. Não é anátema, mas é alguma coisa... É uma contradição absoluta. Então essa lei é uma porcaria. Ela só serve para separar os seres humanos. Tem um outro filósofo judaico, que eu também esqueci o nome, porque hoje a minha cabeça está uma beleza. Minha cabeça hoje está uma bosta, para falar bem a verdade, mas eu lembro bem da citação Levinas. O nome dele é Levinas. Emmanuel Levinas, ele diz o seguinte: estas políticas de defesa da identidade, elas servem para transformar os seres humanos em estátuas de sal, que se entreolham, mas não se enxergam. Boa. E é isso que acontece hoje. Caivano, próxima pauta. Boa. Vou ler novamente? Opa, vamos lá. Bajulação de outros líderes mundiais ao presidente. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.